Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Bootcamp de Machine Learning, módulo 3, de seleção de modelos de aprendizado. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência às medidas de avaliação de desempenho para modelos de regressão. Eu sou a Karen e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o erro médio quadrado, o MSE. A gente vai falar também sobre a raiz do erro médio quadrado, que são medidas muito utilizadas para avaliação de modelos de regressão. E a gente vai falar do RMSE considerando o log. Então, às vezes o nome parece um pouquinho complexo, um pouquinho confuso, mas a gente vai ver que é bem simples, são métricas de fácil interpretação. A gente consegue avaliar muito bem os modelos de regressão a partir dessas métricas. Começando então com o erro médio quadrado, é uma métrica muito utilizada para avaliação de modelos de regressão. Como é uma medida de erro, então ela varia de 0 até o máximo possível dado o seu modelo. E quanto maior o erro, pior é a avaliação do modelo que a gente está olhando. Bom, para essa medida, a gente tem algumas coisas a avaliar. Bom, diferenças menores, ou seja, quando o valor predito está muito próximo do valor real do nosso dado, essa diferença ela tem pouca influência no cálculo do MSE, e em cenários que a gente tem o valor predito muito distante do valor real, o que acontece é que, nesses casos, a gente acaba ponderando mais o valor do erro. Para ficar mais fácil de entender, vamos considerar essa imagem no canto direito, olhando de frente para a tela. A gente tem o M1, por exemplo, que é essa reta azul, que é o nosso modelo de regressão, e a gente tem os pontos, que são os valores reais do conjunto de dados que a gente tem. Se a gente olhar para o primeiro ponto verde, o ponto verde mais à esquerda, a gente tem que ele está a uma distância razoavelmente grande do modelo, então o valor real dele está a uma distância grande do modelo, então esse ponto ele vai ser bem considerado na avaliação do MSE. E a gente tem, à esquerda e à direita desse primeiro ponto verde, a gente tem pontos que estão muito mais próximos da nossa linha do modelo 1. Então, nesses cenários, essas diferenças vão ter um peso menor na avaliação do MSE quando comparados aos pontos verdes. Uma coisa que é interessante destacar, como ele é o erro médio quadrado, então se o ponto está acima do modelo ou abaixo do modelo, na hora do cálculo isso não vai fazer diferença, porque a gente eleva essas diferenças entre o predito e o real ao quadrado. Olhando para a fórmula, basicamente o que ele vai fazer é calcular o valor predito, a diferença do valor predito para o valor real, elevar isso ao quadrado para todos os pontos que a gente tem, depois dividir pelo número de pontos para que a gente tenha uma média do erro quadrático. Numericamente, bom, vamos pensar que a gente tem, no nosso M1 lá, a gente tem um y real 7, um y predito 9, e aí quando a gente calcula essa diferença ao quadrado, dá 2, né? 7 menos 9, 2, elevado ao quadrado, 4. E a gente tem mais outros dois pontos. Um com valor real 12, valor predito 100, e outro com valor real 5 e valor predito 3. E aí, quando a gente calcula a diferença do 12 para o 100 e eleva ao quadrado, dá 7.444. Isso é justamente aquele ponto que eu falei, que quanto mais distante o real está do predito, mais influência ele vai ter no cálculo do nosso MSE. E embaixo a gente tem novamente uma distância de 2, agora negativa, então esse ponto ele está abaixo do modelo. Então a gente vai ter 3 menos 5 menos 2 ao quadrado, que dá 4. Esse exemplo é interessante porque a gente consegue ver essa dificuldade do MSE de ponderar as grandes diferenças, e a gente consegue ver também a influência do erro ao quadrado, né? Então, quando a gente tem 7 menos 9, a diferença é 2 e ela ao quadrado dá 4. E quando a gente tem 5 menos 3, a diferença é menos 2, e aí a gente elevando ao quadrado dá 4 também. Como a gente está falando de 3 pontos, de 3 amostras, a gente soma 4, o 7.744 e o outro 4, e divide por 3, a gente tem um erro de 2.584. A primeira pergunta que vocês devem estar passando aí na cabeça de vocês é, mas o que quer dizer esse 2.584? Essa é justamente uma das desvantagens do MSE. O que acontece é que a unidade de medida, bom, se a gente está falando aqui de semanas,
a unidade de medida seria semanas ao quadrado. Mas, bom, semanas ao quadrado não quer dizer muita coisa para mim, né? Se a gente pensar lá no modelinho da Laura e do João Pedro da aula anterior. Semanas ao quadrado não quer dizer muita coisa. Então, ela acaba sendo uma medida de difícil interpretação, já que a gente não sabe dizer o que é 2.584 semanas ao quadrado, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é grande, se isso é pequeno. Ela também é enviesada para grandes proporções, então quando a gente tinha um ponto lá, o 12 e o 100, ele acabou pesando muito no cálculo do MSE, então ela acaba tendo esse viés aí para grandes diferenças, mas ela também é uma medida muito simples, vocês viram que a gente falou rapidinho dela, a fórmula é muito simples, ela é bem de fácil interpretação, de fácil explicação, mas ela é mais frequentemente utilizada quando a gente quer um modelo que não tolere grandes diferenças. Então, se 12 e 100 é inadmissível para o modelo de regressão, então se 12 e 100 é inadmissível para o modelo de regressão, esse erro não é tolerado quando você aplica no MSE. Então, ele seria bem utilizado para um modelo que não admite esse tipo de erro. Bom, a próxima métrica que a gente vai falar é a raiz do erro médio quadrático. Bom, se a gente comparar o MSE com o RMSE, a única diferença é que ele extrai a raiz do resultado da métrica anterior. Bom, por que isso é bacana? Por que isso faz do RMSE uma métrica amplamente utilizada? Porque ela é uma alternativa de interpretabilidade, a gente resolve a questão da unidade ao quadrado. Então, quando a gente extrai a raiz de semanas ao quadrado, a gente tem a medida semanas. Então, a gente consegue avaliar com mais facilidade se o erro está maior, se o erro está acima do que a gente está esperando ou não. E ela é uma medida usada de forma análoga ao desvio padrão para a média. Então, ela é muito, muito, muito utilizada para medir a qualidade de modelos de regressão. E vocês vão ver que ela é bem simples de avaliar também. Bom, como eu disse, o RMSE é a raiz quadrada do erro médio quadrático. Então, o que a gente vai fazer é o mesmo processo, se vocês olharem na imagem. A gente tem os pontos preditos no M1 e os pontos reais, que são as bolinhas pretas e verdes. E o que a gente vai fazer é calcular a distância da bolinha até a reta, elevar isso ao quadrado, fazendo isso para todos os pontos, dividir pelo número de pontos e depois extrair a raiz quadrada. No nosso exemplo prático, voltando lá naqueles mesmos pontos do MSE, a gente tem 7 menos 9, 2 ao quadrado, 12 menos 100, 88 ao quadrado, 5 menos 3, menos 2 ao quadrado. Isso aí dá um MSE de 2.584. Quando a gente extrai a raiz ou eleva a meio, que é a mesma coisa, a gente tem um erro, a raiz do erro médio quadrático, de 50,83. Bom, quando a gente tinha lá no MSE, pensando lá no probleminha da Laura e do João Pedro, a gente tinha semanas ao quadrado. Quando a gente extrai a raiz, a gente tem um erro de 50,83 semanas. Então, esse erro ele é amplamente mais fácil de interpretar do que o MSE. Ele é simples de entender, ele é simples de calcular. Bom, se a gente pensar num cenário em que isso é apresentado a leigos, é muito mais fácil de explicar. A unidade de medida é a mesma da variável que a gente quer medir, então a gente não tem o problema das unidades ao quadrado. E assim como o MSE, ela é ideal para prever a qualidade de modelos que não toleram grandes erros. Então, se a gente tem lá o 12 e o 100, ele vai continuar evidenciando que tem um ponto que está muito fora da curva, tem um outlier, e a gente vai conseguir entender que talvez ali tem um problema que esse modelo precisa ser revisto. Se a gente tiver um erro muito pequeno, que quer dizer que o nosso modelo está muito próximo aos pontos reais que a gente quer prever. A desvantagem, bom, assim como ela é ideal para modelos que não toleram grandes diferenças, ela é enviesada para erros de grandes proporções. Então, se você tiver muitas amostras com erros de grandes proporções, você vai ter um valor de RMSE muito alto. Bom, o que acontece? Existem métricas que acabam sendo desenvolvidas para evitar esse tipo de cenário. Então, a gente tem o MSE enviesado para erros de grandes proporções, a gente tem o RMSE
que resolve a questão da unidade, mas continua sendo enviesada para erros de grandes proporções. E a gente tem a raiz do erro médio quadrático, então o RMSE, considerando o log, e aí vira esse nome grandão, root mean square, logaritmo e erro, que ele evita essa penalização das grandes diferenças. Então, se o meu modelo pode tolerar grandes diferenças, talvez seja melhor eu aplicar essa medida, que não vai pesar tanto essa grande diferença, e a gente consegue ter um panorama geral mais claro de como está a qualidade do modelo de regressão. Ele vai resolver essa questão, então, quando a gente tira o log, a diferença entre os valores de grandes proporções acaba sendo suavizada pelo log, e ela é bastante utilizada principalmente quando não há normalização. Se a gente pensar que ter uma diferença, sei lá, de 1.000 a 1.200, a diferença é 200, e a gente pode ter um outro ponto de 1 a 2, que a diferença é 1, e a gente não quer ponderar esses erros de forma diferente, a gente acaba utilizando o log para esses cenários em que a gente não tem os dados todos na mesma ordem de grandeza, não existe nenhum tipo de normalização. A fórmula ela é bem similar às anteriores, então a diferença é que em vez da gente fazer simplesmente a distância, né, o valor do ponto menos o valor predito, a gente precisa calcular o log do ponto mais 1, menos o log do valor predito mais 1, elevar isso ao quadrado, fazendo isso para todas as amostras, depois dividir para o número de amostras, porque a gente quer um erro médio, e extrair a raiz para que a gente mantenha a unidade de medida de acordo com a unidade que a gente está usando no modelo. Então, voltando lá naquele nosso exemplinho, a gente tem, bom, acho que eu não vou entrar no detalhe dos números, mas a gente tem as mesmas diferenças, tudo calculadinho, o log do valor real mais 1, o log do valor predito menos 1, e a diferença desses logs ao quadrado. Quando a gente soma tudo e divide pelo número de amostras extraindo a raiz, o RMSE é dos mesmos valores que a gente tem, que a gente calculou para o MSE e para o RMSE, é de 0,54 semanas. Bom, embora essa medida ela seja mais sensível, menos sensível aos ruídos, às diferenças de grandeza nos dados, a gente tem um probleminha que explicar, ela é menos intuitiva, e talvez explicar isso num contexto de apresentação de um gerente ou uma pessoa mais leiga, isso possa ser complicado, mas ela é menos sensível, então ela é mais usada nos cenários em que essas diferenças grandes, elas não são problemas maiores para o nosso modelo, e ela pode ser muito utilizada para identificar outliers. Então, a gente consegue identificar os pontos anômalos se o conjunto de dados tem muitos pontos anômalos, ou se o modelo gerado está está gerando muitos pontos anômalos a partir dessa medida. E a desvantagem realmente é a dificuldade de explicação, de mostrar analogias referentes à explicação dessa medida para leigos, né? Bom, a gente falou de 3 medidas de erro durante essa aula que são amplamente utilizadas para avaliação de modelos de regressão. Embora elas sejam amplamente utilizadas, são medidas que são mais facilmente entendidas por pessoas que têm domínio de como funciona o modelo, de como as métricas funcionam. Em geral, essas medidas elas são um pouco mais difíceis de serem explicadas quando a gente tem algum tipo de apresentação para leigos. Então, existem outras medidas que são mais simples, são mais de fácil explicação e interpretação do que o MSE, o RMSE e o logaritmo do RMSE. E é bacana a gente conhecer elas, porque para avaliar elas costumam ser mais precisas, mas talvez elas não são as melhores medidas para que a gente mostre isso num contexto de uma apresentação, num contexto de demonstração de um produto para uma gerência, para uma diretoria. Na próxima aula, a gente vai falar do erro absoluto e do erro absoluto percentual. E essas sim são medidas muito mais claras, muito mais fáceis de se interpretar, de se explicar, e são amplamente utilizadas também. Elas são igualmente utilizadas quando comparadas com o MSE e com o RMSE. Então, na próxima aula a gente fala dessas 2 medidas e também a gente apresenta algumas considerações finais sobre o modelo de regressão. Ok? Vejo vocês, então, na próxima aula.